Primeiro, falar um pouquinho do autor desse artigo, né, que é o professor Alex Pipkin, também está lançando pela editora Jaguatirica um livro de sua lavra, que é uma coletânea de vários dos textos, a maioria absoluta deles, que foram publicados no Instituto Liberal. O livro tem o selo do IEL, está ainda às vésperas de ser lançado, mas já temos aí, já foi divulgada a capa. Assim que nós tivermos o livro em mãos, nós traremos aqui para o pessoal poder ver. As falácias do coletivismo, o resgate do liberalismo no Brasil, de autoria do professor Alex Pipkin. O prefácio é meu e é um livro que reúne as reflexões que o professor Pipkin vem desenvolvendo nos últimos anos e que nós temos replicado em sintonia as reflexões dele com o ponto de vista, com a linha editorial, naturalmente, do nosso Instituto Liberal. E aí ele faz nesse artigo, o discurso de Lula na ONU é diplomacia de boteco, uma apreciação de mais esse capítulo das desventuras do presidente da República do Brasil em procurar se expor ao mundo como o campeão do sul global, o campeão dos excluídos, o campeão dos oprimidos, o que na prática significa o campeão de todos aqueles que execram as democracias ocidentais, execram a liderança norte-americana, que, por sua vez, em geral, são ditadores, são terroristas, são extremistas de toda espécie. Ele se concentra na questão israelense, porque, naturalmente, o professor Pipkin é judeu, essa questão toca muito a sensibilidade dele, mas é uma questão que deve tocar o senso de justiça de todos nós, que queremos que se alastrem pelo mundo modelos de liberdade, modelos de sociedade em que as pessoas sejam mais livres, e não podemos aplaudir qualquer tipo de injustiça a favor de regimes autoritários e de sistemas e forças de natureza autoritária. O professor Pipkin começa dizendo que ele é a favor da criação de um Estado palestino. Muitas vezes se faz uma dicotomia. Não? Quem está a favor de Israel, quem defende Israel, acha que Israel é satanizado, é vilanizado excessivamente, que não quer dizer absolutamente que Israel esteja imune a críticas. Como todo Estado, ele está sujeito a ser criticado, a ser apreciado criticamente, mas muito se diz que aqueles que procuram ter uma postura equilibrada em relação a Israel, entendendo os desafios que Israel tem diante de si, é porque querem que não haja Estado palestino. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não se misture alhos com bugalhos. Ele é a favor da criação de um Estado palestino, sim, isso é justo, isso é legítimo, o professor Pipkin afirma, mas não pode ser um Estado comandado por terroristas declarados, como o Hamas, a organização que hoje faz frente ao governo de Israel. Um Estado que se propõe a ser capitaneado pelo Hamas não é um projeto de paz, é a institucionalização do terror. É o que diz o professor Pipkin. É como se os nossos líderes do crime organizado se confundissem com o próprio Estado brasileiro, como se isso já não acontecesse. Né? Exemplo infeliz que eu dei aqui. Mas é como se houvesse uma plena substituição da autoridade instituída pelo comando criminoso, pela Força Armada criminosa. Seria o caso de você reconhecer, dar legitimidade a um Estado palestino sob o comando do Hamas. E aí o Lula, ele enumera, o professor Pipkin enumera as atrocidades que Lula disse relativamente a essa questão. Né? A acusação de que Israel seria genocida, com números desconexos sobre fome, ignorando os reféns sequestrados pelo Hamas, que provocam a reação israelense. Né? E, mais uma vez, é claro, bravatas contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos são os vilões da humanidade. Né? Ele disse que Israel mata palestinos de fome, mas, como aponta o professor Pipkin, o Hamas sequestra ou desvia a ajuda humanitária. Ele impede que a comida chegue até essas pessoas que precisam. Então, não adianta você apontar o dedo apenas para Israel e esquecer do protagonismo do Hamas nesse processo. Quando a ajuda que se quer dar entra, ela é apropriada pelos líderes da organização terrorista, pelos líderes do Hamas. E a mídia cúmplice, naturalmente, omite esse fato. Deixa de colocar os holofotes sobre esse aspecto. E é isso sendo comprado no discurso do mandatário da República Brasileira perante a comunidade internacional, é a isso que o professor Pipkin chama de diplomacia de boteco, uma conduta irresponsável, um discurso que consiste apenas em frases de efeito, difamações, não constrói nada,
não leva a nada, apenas a colocar o Brasil como o porta-estandarte desta bandeira aí dos oprimidos, dos excluídos, que, na verdade, são opressores e são forças excludentes, forças agentes da injustiça, agentes declarados da injustiça. Ele vai dizer também que o Brasil já teve uma certa respeitabilidade pela sua tradição diplomática de equilíbrio e mediação, e, portanto, há aí uma anormalidade no contexto atual, que o Brasil se afasta dessa tradição diplomática que conseguiu construir ao longo de décadas de história. A gente já falou aqui, lembra, que o Brasil ele faz a abertura da ONU, das assembleias da ONU, não é à toa. Existe uma tradição que vem desde Oswaldo Aranha em se fazer isso. O respeito à estatura tradicional da diplomacia brasileira. E o Lula ele aproveita esta oportunidade que o Brasil tem de brilhar, a oportunidade de fazer ali a abertura da Assembleia da ONU, oportunidade tradicionalmente concedida à nossa diplomacia, para deixar falar, para dar vazão à sua ideologia, como disse o professor Pippin, rançosa, a essa demagogia barata, atacando democracias, atacando valores democráticos, embora dentro do país eles enchem a boca para dizer que defendem a democracia e o amor, e para bajular ditadores, bajular tiranos, bajular terroristas. E o professor Pippin vaticina que o preço dessa postura demagógica há de vir. Já deveria ter vindo há muito tempo e há de vir para a infelicidade de todo o povo brasileiro, Camila.